E aí, gente, estou fazendo aqui esses vídeos hoje na esperança de que chegue pelo menos algumas pessoas que ainda não têm certeza do que vão fazer no domingo, pessoas que talvez não gostem do Bolsonaro, mas não conseguem se ver votando 13 pelos problemas que tem com o PT e com o Lula. Eu tenho a minha certeza do meu voto. Eu não sou petista, eu não sou lulista, eu tenho muito problema com o PT e com o Lula, mas eu tenho certeza que no domingo eu votarei 13. E aqui só o que eu quero fazer é chamar atenção para os grandes pontos que mais me dão essa certeza. Eu já fiz um vídeo que está no meu feed falando da guerra espiritual que o Bolsonaro colocou no centro da campanha dele. E nesse aqui eu queria falar agora do que foi o governo dele, que é o segundo ponto, é os 4 anos que nós passamos com o Bolsonaro em relação ao que é o principal do governo: saúde, economia e educação, que são temas que o Bolsonaro escolheu não falar, não serem centrais na campanha dele, mas acho que a gente precisa falar. E o primeiro ponto é falar da saúde, que é uma coisa que nem devia precisar falar, porque todo mundo viveu isso. Mas vamos lá. Lembrem do discurso que o Bolsonaro tinha na campanha lá em 2018. Ele falava: eu não preciso entender de nada. Quem precisa entender são os meus ministros, e por isso eu vou botar ministros técnicos que entendem no assunto e que vão cuidar dos problemas. Foi isso que ele falou. A gente teve a maior crise de saúde do mundo nos últimos 100 anos, e nesse momento ele tinha um médico como ministro da saúde. Gosta ou não do cara, era um médico. E ele, para combater a pandemia, pelo menos no discurso, ele defendia o que a ciência defende. E não era o que o Bolsonaro defendia, e prevaleceu a opinião do técnico ou a do Bolsonaro. A do Bolsonaro ele trocou o cara, tirou o médico. Aí quis botar outro médico ainda para salvar a aparência ali. E o cara não foi na do Bolsonaro também, não durou nada. Rapidamente foi trocado. Quer dizer, ele foi trocando até no final colocar como ministro da saúde. Ficamos um tempo sem ministro da saúde, no meio da maior crise de saúde do século. E quando ele botou um general que não entende nada de saúde, que falou com clareza que não sabia como é que isso funcionava até estar ali, e que falou também com clareza que estava para obedecer ao Bolsonaro. Ele manda, eu obedeço. E prevaleceu não a opinião dos técnicos, dos especialistas, prevaleceu a opinião do Bolsonaro, que era: vamos distribuir cloroquina e mandar todo mundo para a rua para pegar a Covid o mais rápido possível. Foi isso. E isso custou milhares e milhares e milhares de mortes que estão na conta dele. Foi isso que aconteceu. Não era uma decisão difícil acelerar a vacinação. O Brasil não é exemplo mundial em muita coisa, mas é em vacinação. Nós somos um país em que todo mundo acreditava em vacina e com estrutura para vacinar muita gente. A gente tem um mascote da vacinação super popular, que é o Zé Gotinha. E o laboratório bateu na nossa porta oferecendo a vacina, justamente porque o Brasil era preparado para ser um exemplo mundial. E o Bolsonaro simplesmente negou isso. Agora ele criou uma realidade paralela que ele fala: não, eu comprei vacina, eu fiz o que era para fazer. Pela vacinação, eu comprei e distribuí. Não é verdade. A gente lembra do Bolsonaro, tem vídeo dele falando: não sei por que essa pressa por vacina. Tem vídeo dele gritando exaltado: comprar vacina só se for na casa da sua mãe. Ele lembra dessa imagem. O que aconteceu é que o Dória era um grande adversário político do Bolsonaro. A vacinação estava indo para a conta dele, aí o Bolsonaro teve que correr atrás para dar uma resposta. Quando ele fez isso, o que ele conseguiu foi comprar sobras. A primeira produção mundial de vacina já estava toda comprometida, já estava indo para os países que se adiantaram, como poderia ser o caso do Brasil. Outros países foram lá e compraram, a gente pegou o que sobrava. E começou a vacinação a conta-gotas. Se você é um cara que não era de grupo prioritário, você vai lembrar quanto tempo você esperou para ser vacinado. Muito tempo, foi muito devagar, porque não tinha vacina em quantidade. Toda hora parava: opa, não chegou. Então tal idade ia ser da segunda, não é mais. Lembra como foi? Hoje a gente vai vacinar só esse grupinho, amanhã só esse grupinho. Era assim, porque não tinha vacina em quantidade. Foi nesse ritmo lento por causa do Bolsonaro. Foi isso que aconteceu. E isso, inclusive, se refletiu na economia. A economia podia ter sentido menos a pandemia se a gente tivesse acelerado a vacinação e saído dos momentos mais críticos mais rápido. É o que aconteceu, custou milhares e milhares de mortes. Você deve conhecer gente, ou você tem gente que você conhece, que você amava, que morreu, ou você conhece alguém que passou por isso, ou no mínimo que foi internado e passou muito perrengue. Eu tenho isso na minha família, acho que todo mundo essa altura conhece, porque foi muita gente. Está na conta do Bolsonaro. E ele usa hoje isso como argumento a favor dele.
né, dizendo que tudo que está ruim no país é por causa da pandemia. Vamos lá, como eu falei, poderia ter sido menor o impacto se tivesse acelerado a vacinação. Mas, de fato, né, a pandemia teria um impacto como teve no mundo inteiro. No discurso dele agora, entrando no assunto da economia, é que o Brasil é o país que melhor está se recuperando da pandemia. Isso não é verdade, né? Ele, para dizer isso, ele pega alguns índices específicos do Brasil e compara com países específicos em situações muito diferentes das nossas, para dizer, estamos melhor do que eles, né? Melhor do que a Inglaterra, sei lá. O número geral a economia do Brasil no período do governo Bolsonaro cresceu abaixo da média mundial e abaixo da média dos países ditos emergentes. Quem diz isso é o FMI, tem reportes recentes disso, é muito fácil para você achar no Google esse é o número. Não é incomum o Brasil crescer abaixo da média mundial, mas é o que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Não é verdade o discurso deles que a gente é quem melhor se recuperou da pandemia, né? Não é por aí. O que a gente teve também foi o câmbio estourou. Quem disse que o dólar só bateria R$5 se a gente fizesse muita besteira, se ele fizesse muita besteira, foi o Paulo Guedes. Ele falou isso e hoje a gente está acostumado que o dólar é acima de 5 mesmo, é dali para cima. Ele que falou que isso só aconteceria se ele fizesse muita besteira. E isso ajudou, né, se refletiu em inflação pesada, né, muito concentrada, puxada durante um período por preço de gasolina e de energia, mas muito concentrada em comida. Se você faz compra como eu no mercado, você sabe disso, você sentiu o quanto que comida ficou mais cara nesse período. E se você, como eu moro numa grande cidade do Brasil, eu moro no Rio de Janeiro, você está vendo o que é andar na rua. O Bolsonaro diz que isso não existe, ninguém está pedindo comida por aí. Cara, todos os dias da minha vida, todas as vezes que eu sair, alguém vai me pedir comida. Ou está tentando me vender alguma coisa, ou está pedindo dinheiro, ou está literalmente pedindo comida. Ontem eu fui levar minha filha na escola, no trajeto de 10 minutos foram 2 pessoas literalmente pedindo comida porque estão passando fome. É essa situação que a gente está vivendo. Ele agora, nesse último ano, está comemorando a economia, ele está jorrando dinheiro público de um jeito que nunca aconteceu, inventando um auxílio por dia em ano eleitoral de um jeito inédito. Não sabemos o que isso vai dar para o ano que vem, a estimativa do rombo que vai ser o custo do que ele está fazendo para tentar se reeleger. Então isso é o que a gente tem de economia nesse governo. Se você é um cara com pensamento mais à direita e tem medo do que pode ser a política econômica do Lula, direito seu, eu não vou nem me arriscar a tentar te tranquilizar, porque eu acho que eu não tenho a mesma credibilidade para isso do que o Meirelles, do que o Armínio Fraga, do que o Pedro Malan, do que o Pércio Arida, esse monte de economistas liberais que estão declarando voto em Lula. Então, assim, não sou eu que vou tentar te convencer, diria, ouça esses caras se você está precisando de alguém para acalmar o seu receio. E educação. Cara, educação, o Bolsonaro está no 5º ministro da Economia, todos eles, da Economia, não, da Educação, todos eles caíram em situações esquisitíssimas. Um deles está fazendo vídeo em rede social, à torta e à direito, dizendo que o Bolsonaro é muito corrupto. O penúltimo, o último a cair, caiu no meio de um escândalo de corrupção, envolvendo pastores de igreja, enfim. É isso que ele está fazendo com o Ministério da Educação, e ele não tem o que falar de educação. Assim, gosta ou não gosta do Lula, concorda ou não concorda com as ações, quando o Lula vai falar de educação, ele fala criei universidades, criei o Pronatec, o ProUni, minha prioridade era botar o pobre na faculdade, enfim. Gosta ou não das medidas, ele tem ali um discurso estruturado do que ele achava que era realização. O Bolsonaro, quando ele foi perguntado sobre isso no último debate, o que ele falou foi: descobrimos aqui um aplicativo de celular para alfabetizar a criança. Eu sou pai, eu sou filho de professora, eu acho isso ofensivo. Ofensivo. Você prefere, quando falar de educação, você prefere ouvir que quem vai cuidar da alfabetização da sua filha é uma boa escola, estruturada, com professores bem treinados, preparados, bem remunerados e motivados, ou você quer ouvir que sua filha vai ser alfabetizada com esse aplicativo? Eu acho ofensivo, especialmente para alguém que fala que quer cuidar das famílias. Eu acho muito lamentável. Então é isso que eu tenho para dizer sobre saúde, economia e educação durante o governo Bolsonaro. Eu acho que a gente não pode ser irresponsável de dar o poder que o presidente da República tem para alguém como o Bolsonaro, porque podem acontecer situações limite, como passamos nos últimos 4 anos, passamos por uma pandemia. Quem estava lá para tomar decisão
era alguém como o Bolsonaro. A gente viu no que isso pode dar, né? Isso literalmente pode custar milhares e milhares e milhares de vidas. A gente não sabe o que vem por aí, mas quem vai estar lá para tomar a decisão é o presidente. Então, eu acho que não pode ser esse cara, eu não quero o que aconteceu nos últimos 4 anos, e é por isso que no domingo, para mim, com certeza, é 13.